os clandestinos, algo que regule, no caso, esse setor de transporte para evitar conflitos. E uma outra questão objetiva é a questão dos serviços públicos em determinados bairros. Por exemplo, aqui na 13 de julho, o pessoal que assim, não tem condições assim, de pagar por um plano de saúde, apesar de ter escolas, lá vai, certo? Mas o pessoal que não tem condições de pagar assim, por um serviço particular de saúde e educação, não tem as escolas da prefeitura, né, ou posto de saúde da prefeitura. O pessoal que precisa de marcar consulta, um exame e tal, tem que ir para o Maria do Céu, tem que ir para o Sinhazinha, tal. E assim, nesses bairros assim ditos de elite, entre aspas, há pessoas que não têm condições de pagar por um plano de saúde. Aí eles vão precisar do serviço público, né, para poder fazer um exame, para poder fazer isso, aquilo. E aí falta nesses bairros, assim, principalmente aqui na 13 de julho, que aí tem que se deslocar para o centro da cidade, tal. Então, a distribuição dos postos de saúde aqui nessa área central, né, é uma coisa também que deve ser revista e, claro, eu acho que o plano diretor deve contribuir para isso. É isso, obrigado. Agradecemos até Damásio, desculpe. E aqui escrito também a deputada Gorete Reis. Pode ser aqui mesmo? Bem, gente, boa noite. Gostaria aqui de parabenizar a iniciativa da Câmara de Vereadores aqui de Aracaju, a pessoa do presidente. Aí estarei saudando todos os vereadores aqui presentes, Emanuel. Dizer que, para mim, como moradora também do bairro do Grajeru, é importante, não só como deputada, mas principalmente como cidadã, poder estar participando desses momentos. E, infelizmente, nós ainda, enquanto estarmos no movimento, participando desse movimento, ainda você vê um grupo muito pequeno em relação ao contexto de aglomerados que existe nessa região, né? Então, isso aqui deveria estar lotado. Uma forma da população se expressar, né, de ter conhecimento do que é, né, porque muitas das vezes se faz a crítica, se faz determinados comentários, mas muitas das vezes porque não conhece o processo, não sabe como ele foi feito, não ajudou a construir, no momento que deu oportunidade no processo democrático de discussão, não participa, né? Então, isso é ainda um hábito, né, que ainda... Mas a gente acredita que, com o passar do tempo, a gente tem avançado e a gente vai conseguir avançar mais nessa participação popular, né? Mas está de parabéns, digo mais uma vez, e gostaria aqui de dizer o seguinte: nós temos vários problemas, né, nessa região. Eu até gostaria aqui de endossar a fala do Ivan Valência, foi um dos primeiros, né, a interferir em relação às problemáticas que existem nessa região e a preocupação. Uma das preocupações que eles colocam aqui, como eu sou também profissional da área, né, sou enfermeira, é essa preocupação. Realmente, esse bairro, hoje, ele tem um grande número de clínicas e hospitais que estão dentro desse contexto, né? E a gente precisa saber o que está sendo feito, quem está acompanhando, monitorando, né, toda a questão desse lixo hospitalar, como ele disse, assim, que já viu até peças humanas, né, sendo colocadas diretamente no lixo, os animais vêm, isso aí serve de fonte de infecções, de contaminações para o meio ambiente e, consequentemente, disseminações de doenças para a população. Então, tem que ter realmente essa preocupação no plano diretor. É importante que a gente, quando for delimitar áreas, né, a serem expandidas, que tenha essa preocupação com o tamanho dessas vias. Hoje nós temos um problema seríssimo, né, de tráfego no nosso município, né? Nós temos problemas seríssimos de drenagem, né, e as enchentes em período de chuva, nosso nível do mar é baixo e, consequentemente, é alto, né, que, consequentemente, acaba dificultando a drenagem dessas águas no período de chuva, causando diversos, né, enchentes na nossa cidade. Então, como organizar a nossa cidade, que proposta que tem no plano diretor para a abertura de novas vias, para que a gente possa realmente transitar, e a mobilidade que essa cidade precisa, como resolver isso, né? Nós temos uma cidade que ela é toda projetada em quadrados, mas que dificulta também o trânsito, né? Todas as vias, todas as esquinas, você tem que estar parando, tem que ter vários semáforos, consequentemente, vêm os engarrafamentos, né, nesse sentido. Então, o que é que estamos programando e planejando
para melhorar esse tráfego. Tem essa preocupação também hoje com essas construções. Você chega aqui na 13 de julho, é prédio agarrados no outro, bem próximos, né? Como vai ficar a ventilação, né, de quem está após essa beira-mar, que nós temos aqui na nossa cidade? Então, toda essa questão da temperatura, de como vai ser esse aquecimento, como é que vai ficar. Então, é uma coisa que tem que ser muito estudada, né, que não se veja só os interesses, às vezes, imobiliários, mas que se veja, acima de tudo, a população que nela reside e que nela está inserida. E, no mais, só dizer que, para mim, essa noite, essa participação aqui está sendo muito proveitosa e está tendo a oportunidade de ouvir, né, determinadas queixas e pronunciamento de todos que aqui falaram anteriormente. Boa noite e obrigada. Agradecemos a deputada Gorete Reis, a senhora Guadalupe Oliva. Boa noite a todos, boa noite à mesa, minhas senhoras, as vereadoras e as deputadas Ana Lúcia e Gorete, que foi minha colega na área de saúde, né? E as mulheres aqui estão de parabéns, porque hoje na mesa está a maioria, né? Eu estou aqui como moradora do bairro 13 de Julho e eu queria endossar a fala de duas pessoas aqui em relação à área da saúde, porque eu sou profissional da área da saúde, e me preocupa também a questão de ter só um posto de saúde, né, que serve essa área. É uma área de elite, entre aspas também, mas, assim, as pessoas, as nossas trabalhadoras, os nossos trabalhadores, só têm acesso ou ao Sinhazinha ou ao Maria do Céu, que é muito distante, né, e a gente quase não tem posto de saúde aqui, apesar de ter várias outras clínicas que só servem a convênios, né? E outra questão, que é a questão da arborização, que eu não sei se é o caso de que um empreendimento imobiliário trocasse por X número de árvores, né, que podia ser. E outra questão que eu também me preocupa é o fato de vários restaurantes e bares nessa área. Muito interessante que a gente tenha bares e restaurantes, até cômodo descer e estar lá um bar para poder tomar uma cervejinha, mas a questão da lei do silêncio, que isso atrapalha muitos moradores, e a gente tem que se preocupar com isso. Nós sofremos muito com isso aí, e apesar da lei, quase não é aplicado. Bom, e é a primeira vez que eu estou participando, me virão outras para a gente pensar mais, né? Muito obrigada. Obrigada, dona Guadalupe. Senhor Frank Magalhães. E, não obstante, até seja repetitivo, mas não custa renovar os parabéns à Câmara de Vereadores por se disponibilizar efetivamente a ouvir a população nessas audiências. Não quero chover no molhado, mas tenho apenas uma sugestão, levando em conta que aprendi com o ministro Castro Meira, que o mecanismo fiscal é um dos melhores mecanismos para a efetivação das reformas urbanas e até da reforma agrária. Deveria ser. E vi com preocupação a colocação aqui do técnico, e depois de procurar conseguir localizar na lei, de que a questão tributária seria tratada a posteriori. Aliás, é um tema até que está sem prazo, né? Mediante leis específicas, se vai discutir, ou melhor, utilizar os instrumentos tributários. Então, complementando um pouco aqui aquilo que Júnior tratou, eu quero sugerir que seja supresso do texto, além do acréscimo que Júnior sugeriu, que seja supresso do texto do artigo 254, na parte final, quando se diz assim, mediante leis específicas, que seja suprimida essa expressão com o objetivo de dar efetividade a essa norma, para que ela não seja uma norma exclusivamente programática, né, e a gente aqui acabe reduzindo a importância do trabalho que a Câmara tem feito de se disponibilizar, assim, dispor do seu tempo, os vereadores,
para discutir simplesmente uma norma programática. Não creio que efetivamente seja esse o objetivo dos vereadores, e por isso eu apresento essa sugestão. Agradecemos ao senhor Franklin e convidamos dona Marleide Sérgio. Boa noite a todos que compõem a mesa e a todos que estamos aqui. É a segunda audiência pública que eu estou participando. Bom, então, originalmente, eu também sou moradora do Grajiru, né? Estou há pouco tempo na Luzia, que é praticamente uma continuidade. Então, mas a minha vivência é mais no Grajiru. E aí eu volto a falar, fazer uma observação que eu fiz na audiência passada. Eu penso que é necessário, em relação à participação, a gente está fazendo uma reflexão da pouca participação. E, nesse sentido, a listagem que está lá na porta, isso eu estou repetindo o que eu já falei a reunião passada, eu penso que deveria ser colocado o bairro que a pessoa está representando, de onde a pessoa é. Isso para servir de instrumento de análise do pessoal que está organizando. Porque, inclusive, para incentivar. Então, como a participação é uma exigência legal da elaboração do plano diretor, e é muito importante, então, existe assim, uma preocupação da minha parte, aquilo que está sendo discutido, depois dizer assim, olha, foi construído com participação popular. Foi. Né? Está sendo divulgado, né? Está sendo bem divulgado, assim, mas a gente sabe de tudo que contribui para ainda a pouca participação. Então, é nesse sentido que eu acho importante, se a gente pudesse para todos, seria ótimo, mas que a gente colocasse, tivesse um espaço lá naquele livro. E outra coisa é sobre a metodologia, volto a falar. Então, o filme, eu tive uma ideia agora. Claro que isso talvez não sirva mais para agora, para essa experiência que a gente está vivendo, mas para as próximas experiências. Um filme desse estilo poderia ser passado antes, né, nas comunidades. As comunidades têm centros comunitários, associação de moradores, paróquias. Então, para motivar, né, se somar às igrejas, então, motivar nos bairros antes de uma audiência pública, porque muita gente já viria com uma concepção, com a ideia do que seria. Não é que não seja válido, mas só nesse sentido. Agora, eu ratifico assim, as colocações daquele senhor que veio primeiro e as questões levantadas por Tiago, que eu também iria perguntar, mas já fui contemplada. Então, a minha preocupação em relação ao coeficiente de aproveitamento, eu acho que realmente tem que ser uma coisa bem discutida, bem vista. E, nesse sentido, eu penso, no caso da nossa região, 2 lugares que foram citados que nós conhecemos, o Parque da Sementeira e o dito Parque Ecológico Tramandaí, né? É o suposto parque. Então, eu percebi ligeiramente que existe uma brecha, não em relação ao Parque da Sementeira, que já, claro que já é um parque, né? Mas em relação ao Tramandaí, me parece que tem umas brechas que permitem que sejam autorizados alguns tipos de construções. Não sei se eu entendi. Então, minha sugestão é que não seja construída absolutamente nada, porque seria uma grande contradição estar falando em preservação, que não existe mais preservação, né? Aqui ninguém é criança mais, mas está se falando ainda em preservação quando está se verificando o que está ocorrendo aqui em nossa região, em toda Aracaju, mas muito grave aqui em nossa região. Então, eu penso que a gente deve ficar atento, porque realmente o pessoal que está mais afeito à legislação sabe disso. Então, eu que sou leiga, sou professora de geografia, mas a gente percebe que tem brechas, né? Então, por que não fechar? É uma possibilidade que a gente está tendo. Eu acho que é uma oportunidade histórica que a gente está tendo, e de frear. O que está feito não tem mais jeito, mas pelo menos frear, né? Então, se fala em preservação e deixa no plano diretor que está essa possibilidade de ser revisado. Então, os senhores vereadores estão aqui, é uma pena que não estão todos.
Então, repito, vocês estão fazendo história. E essa história pode ser uma história que apareça futuramente, num futuro breve, como muito negativa. Né? Como que vocês estão contribuindo, e nós também, porque não participamos efetivamente. Então, essa é uma coisa. É o coeficiente de aproveitamento. O gabarito. Né? O gabarito. Então, eu estou, assim, analisando como um retrocesso. É evidente que eu entendi a explicação do professor, né? Do engenheiro. Em relação à altura, que é relativo, mas se existia um limite, agora nem limite existe mais. Então, eu reforço aquilo que foi dito inicialmente. É evidente que não vai ser construído um prédio sem andares, mas o estudo que ele trouxe é muito emblemático, é muito significativo. Quem mora no Grajaru, por exemplo, já sente, né? Eu nasci no Grajaru, tenho mais de 50 anos, já nasci ali. Meus pais há mais de 70 anos que moram ali. Não é que não deveria ser construído, mas se existe a oportunidade, a possibilidade de se estudar melhor, de aproveitar melhor, né, para não estar se vivendo já o que está se vivendo o caos, que já está um caos, eu acho que não pode perder a oportunidade. Em relação ao que se pensa da cidade. Então, a cidade, até aqui, é construída para quem tem carro. Mas todo mundo é pedestre. Né? Então, eu moro ali na Adélia Franco e frequento muito ali o Grajaru, a Emanuel Espírito Santo, onde vivi e cresci, e a gente vê que não se pensa no pedestre, não tem passarela. Né? Se constrói vias, se divulga, se investe, e não se pensa, as pessoas passam ali, morrem ali, assim, né? E a gente de braços cruzados, a gente fez abaixo-assinado. Então, acho que tem que ser contemplado, tem que se pensar também no pedestre. E em relação ao que é construído. As construções dos últimos 20 anos de Aracaju, a gente não vê preocupação de deixar praça. Né? Então, você vê um aglomerado de construção aqui nos jardins, só construção. E as pessoas, e o lazer, e a convivência. Né? Se a gente pensa no problema que é a violência, isso tudo passa por isso. Né? Então, em relação à questão da educação e da saúde, alguns companheiros já falaram aqui que, aparentemente, é uma área privilegiada, mas dentro dessa área, não só que frequenta, mas tem gente ainda pobre que resistiu, está resistindo e mora ainda nessa área. Depois, em relação ao equipamento de impacto. Então, eu sempre digo assim aos meus alunos, um povo que não conhece sua história é um povo que não tem raízes, qualquer vento leva. Né? Então, ali na avenida principal dos Jardins, tem um cemitério. Então, eu vou falar agora equipamento de impacto. E é um cemitério que, há uns 15 anos atrás, a prefeitura negava que era dele. Estava abandonado. Né? Abandonado. E aí, os moradores do Grajaru fizeram um levantamento em cartório e provaram que aquele cemitério e efetivamente está reconhecido como tal. É da prefeitura e, há alguns anos para cá, por isso que não foi destruído, porque a gente fotografou a máquina querendo passar por cima do cemitério. Então, ali estão sepultados mais de 1.000 mortos. Né? A gente fez esse levantamento, está no Ministério Público e está na prefeitura. Então, o que é que está acontecendo? A gente entende que esse cemitério é uma coisa que ninguém gosta de falar e os gestores não gostam de construir. Eu aponto a necessidade urgente de construção de cemitério público. Porque é um atentado a quem vai a um sepultamento num João Batista. Né? É um atentado. Então, acho que a gente tem que pensar nisso também. E em relação a esse daqui que é desativado, né? Ele é desativado, não sepulta mais, tudo bem, tem toda uma história. Entretanto, eu penso que deve ser dado um tratamento digno, até mesmo pela área onde ele está localizado. Eu chamo o calcanhar, a pedra no calcanhar de Aquiles, aquele cemitério. Está ali, né, provando que essa área já foi ocupada por pessoas muito pobres. Né? Então, tem uma dinâmica. Gente do antiga 13 de julho, antigo São José, que chamava Carro Quebrado, ABC, por isso que chama ABC, cemitério do ABC. Então, eu trago o exemplo daquele cemitério Boa Hora, que fica lá dentro da UNIT, e que está ali, mas numa aparência assim, digna. Né? Foi feita a gramagem. E a gente está percebendo, a gente que passa, né, que estão cavando. Né, cavando. Eu não fotografei, porque quando eu cheguei já tinham cavado, mas estão cavando para ver. Então, acho que isso é um crime, e eu acho que a prefeitura deve atentar para isso. E, finalmente, realmente parabenizar e nos motivar, porque eu penso, como vocês colocaram ali, vocês dois, que tem coisas assim, bem amplas
e que depois não vai estar na mão da gente de jeito nenhum para a gente estar decidindo. E aí como é que vai ser? Vai aparecer, foi o povo que quis. Então a minha preocupação é essa.